Mas eu lembro que, na época, a tendência de objetos de pesquisa era realmente a história local. E Joel sempre dizia assim: a gente precisa voar, a gente precisa sair da bolha também. Isso é importante, mas a gente precisa se abrir para as possibilidades, né? E aí eu acho que ele já estava maturando o que viria a ser o projeto de doutorado dele, né? Porque ele sai um pouquinho depois. E aí ele submeteu um projeto, né, PIBIC, chamado Poéticas Sebastianistas, do nacionalismo português à cultura popular brasileira. E naquela época o professor indicava o bolsista, né? E aí ele falou comigo e perguntou se eu não queria, me convidou, e eu aceitei, né? Foi só um ano, porque depois ele acabou saindo, mas ali foi, assim, muito formativo. Foi uma segunda graduação, porque me forjou como pesquisadora, de fato, aquele projeto, né? Começou a me forjar. E eu digo a me forjar teoricamente, porque Joel me apresenta essa possibilidade do diálogo, nessa interface história e literatura, porque o projeto lidava não apenas com a historiografia portuguesa e brasileira sobre o sebastianismo, mas também sobre como o tema estava nas obras literárias, né? E aí a gente ia de Almeida Garré a José Lins do Rego, Euclides da Cunha, Ariano Suassuna, enfim. Então, foi aí que eu cheguei em Fernando Pessoa e Portugal, na verdade. Primeiro, por causa do projeto, né, que eu reconheci na obra de Fernando Pessoa um problema, uma possibilidade de problema histórico através do projeto. Né? Mesmo que ele tenha durado um ano só, e Joel tenha se afastado, mas eu continuei com aquela do sebastianismo, né? Por conta própria mesmo, né? Porque as oportunidades eram muito escassas na época de projetos, de bolsas e tal. E aí, quando Olivia chega, né, quando ela se torna professora da gente, ela vinha ali do mestrado, né, acho que da primeira turma do mestrado em História e Espaços lá da UFRN, e aí com essa questão dessa interface história-espaços, ela me dá um outro horizonte teórico. Então, estava começando, né, na história e literatura, e de outro lado eu tinha esse. Ela ficava me incentivando, ó, vai fazer o mestrado, não sei o quê, e me ajudando bastante nessa discussão inicial, introdutória, de espaço. Então, quando eu chego ali no momento da monografia, eu meio que já tinha isso ensaiado no meu juízo, né, que eu queria continuar trabalhando com literatura, porque no projeto eu tinha acabado por me identificar mais com a questão da literatura, do discurso, a análise do discurso literário, né? E só que dessa vez direcionando para a questão do espaço, né? É aí que eu chego em mensagem, eu conecto o sebastianismo com essa ideia de nação, a maneira como ela está posta na obra Mensagem. Então, é fruto desses dois momentos, né? De um momento inicial, formativo, com a história cultural, ambos com a história cultural, sempre, né? É tanto que eu entrei no curso também, assim, dadas as devidas proporções de uma adolescente, né? Ali, final da adolescência, mas identificada com o marxismo, né? Tinha lido o Manifesto Comunista, me sentia comunista, queria a justiça social a todo custo. Para mim, a gente era professor para isso, para promover essa consciência, né? Para dar lugar a essa consciência. Mas quando eu chego no curso, eu descubro essa outra parte, né? Que inclusive foi muito matadora por conta disso, né? Você começa com uma discussão sobre verdade, ali nesse limite entre ciência e arte, a questão da verdade, esse pós-estruturalismo, claro, que ele acabou nos últimos anos, né, na última década em especial, tomando um caminho muito perigoso pelo senso comum no nosso país.
Mas, academicamente falando, aquela discussão ali foi muito formadora, né? E toda amparada na história cultural, inspirada mesmo. Né? Aí, com Olívia, eu tinha essa metáfora espacial, e com Pessoa, eu tinha a metáfora espacial, que era, no caso, Portugal. E foi muito inusitado, porque era poesia, era literatura, mas era poesia, né? E eu fui descobrindo, eu fui meio que criando uma estrutura, né? Analítica, no sentido de você investigar esse autor, investigar a obra, e investigar um aspecto específico dessa obra, né? Então, essa coisa da mistura do autor e obra, e não ficar ali buscando contexto, né? Depois eu fui entendendo, amadurecendo isso ao longo do tempo, entendendo que não se tratava do contexto, mas dessa elaboração, ela já é histórica, né? Essa elaboração discursiva, ela já é histórica. Então, assim, meu contato, minha guinada para o Pessoa é isso. É E aí, eu chegava na sala recitando, ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Então, eu fiquei muito... À época, eu até consegui, participei de um processo de uma bolsa, né, de intercâmbio lá para Portugal, mas acabei não indo, não tive coragem de ir, não. Aí não fui, mas essa é uma parte que está lá. Eu nem mexo mais nisso, porque eu gosto de deixar Pessoa nesse lugar ali, guardadinho, no lugar formativo inicial. Porque o meu trabalho com a literatura depois ele foi tomando um rumo um pouco mais complexo, mais crítico. Então, até eu acho que porque eu fui aproximando da nossa realidade aqui do Brasil e tal, trabalho com autor brasileiro e tal. Então, foi tomando uma outra dimensão. Então, não estou querendo descobrir outras coisas mais sobre ele para não me decepcionar, sabe? Então, deixei ele lá no cantinho dele.